Oi, aqui é o Arthur do Segredos de Investidor e eu quero saber se você é responsável ou é vítima. Isso mesmo. Basicamente tem esses dois papéis que você pode estar cumprindo na sua vida. E eu vou te explicar o que é responsável e o que é vítima em breve, mas eu quero te falar que quem é responsável pelo seu próprio destino, quem assume a responsabilidade pelos seus atos e resultados, são as pessoas mais bem-sucedidas que eu conheço. Inclusive, realmente são as únicas pessoas bem-sucedidas que eu conheço. As pessoas que são vítimas, realmente eu não conheço pessoas que têm sucesso sendo vítima, a não ser aquelas pessoas que ganham alguma coisa do governo ou ganham de alguém por serem vítimas. E isso estimula ela a ser cada vez mais vítima e ela não se desenvolve. Mas isso é um outro caso. Eu quero te falar hoje que tem duas coisas que são extremamente interconectadas, que é o que você faz e é o que você consegue ou ganha. O que isso significa? Que quando você se responsabiliza pelo que você faz, você vai gerar resultados, que é o que você ganha. E quando você ganha, você vai entender, você vai ter aprendido a como ganhar. E você vai ter um feedback disso, você vai conseguir entender como ganhar mais. E você joga lá para o que você faz de novo e vai gerar um resultado que vai ser o que você ganha. No final das contas, quanto mais responsável você for pelas suas ações, mais você vai ganhar e mais próximo você vai estar perto da liberdade financeira. Pessoas responsáveis entram naquele caminho inevitável rumo à liberdade financeira, que eu já falei em outro vídeo, e não desviam, seja por problemas, obstáculos, qualquer motivo, elas não desviam no caminho, elas continuam em frente. Pessoas que são vítimas, elas desistem no primeiro obstáculo. E é por isso que tem tantas pessoas que não conseguiram liberdade financeira, que não conseguem lidar bem com finanças, ou que não têm sucesso na vida. Simplesmente por isso, porque elas não são persistentes o tempo suficiente para ter sucesso. Eu quero falar desse assunto porque é muito legal você saber uma coisa. Eu conheci uma pessoa num evento no final de semana passado, que mexeu comigo, uma pessoa que eu vou dar o nome dela aqui porque eu acho que ela não vai se importar. É uma pessoa que se chama Marcos Rossi. Ele trabalha e é palestrante. Ele trabalha numa empresa e ele é palestrante. E o Marcos, ele nasceu com um problema, ele tem uma síndrome que ele nasceu sem os braços e sem as pernas. E não se sabe ao certo o que causou isso, mas no final das contas ele não tem os braços e as pernas. E para piorar um pouco a história, ele teve um problema de escoliose, ele teve que colocar uma haste na coluna e ele não consegue mais flexionar nem a coluna. Então ele depende totalmente das outras pessoas para fazer quase tudo. E quando eu conheci o Marcos, eu parei de reclamar de qualquer problema que eu possa ter. E se você conhecer o Marcos um dia, você vai parar de reclamar, porque o Marcos é uma pessoa inacreditável. Ele tem um poder mental que poucas pessoas que eu conheço têm. Eu vou passar aqui um vídeo, vou achar algum lugar aqui, vou colocar um vídeo do Marcos para você ver um pouquinho mais da história dele e você entender do que eu estou falando. E o Marcos tem esse poder mental que capacita ele a seguir em frente. Ele assumiu a responsabilidade pela vida dele e isso fez com que ele seguisse em frente e ele tivesse sucesso. E o Marcos consegue fazer mais coisas do que eu mesmo faço. É impressionante. Eu tenho certeza que quando você conhecer o Marcos, você vai parar de reclamar da sua vida e vai olhar como você tem recursos. Como ele mesmo diz, recursos à sua volta são muitos e você tem que utilizar o que tem à sua volta. O que eu quero te dizer aqui é que, e eu vou falar muito do Marcos e como que o Marcos agiu na vida dele para não ser uma vítima e se tornar uma pessoa de extremo sucesso, mesmo com todo mundo achando que ele tinha limitações impossíveis, que não fariam ele ter sucesso em qualquer coisa que ele fizesse, não poderia ter um trabalho normal, não poderia aprender com uma criança normal, e enfim. Você vai poder saber um pouco mais sobre o Marcos, mas eu quero te falar como que ele pensou para não ser uma vítima e não ser uma pessoa jogada numa estrada que possa ficar pedindo para os outros e se tornou uma pessoa extremamente bem-sucedida, que faz inúmeras coisas que eu gostaria de fazer, mesmo eu aparentemente tendo mais recursos do que ele. Mas o que conta, que eu sempre falo, é o poder mental. E o Marcos me mostrou, na prática, que o poder mental dele é absurdamente inacreditável. Beleza? E eu vou te falar uma coisa aqui que foi extraído do livro A Única Coisa
que é um livro que eu recomendo você ler. Está na página 32 e se chama Ciclo da Responsabilidade. O que quero dizer? Eu quero dizer que as pessoas, elas têm 3 papéis normalmente. Ou ela é vítima, ou ela é responsável, ou ela faz parte da paisagem. Ou aquela pessoa que fica em cima do muro. Beleza? Eu quero que você entenda isso. Então, como que age uma pessoa que é vítima? A pessoa que é vítima, ela evita a realidade. No caso do Marcos, se ele fosse uma vítima, o que ele ia evitar? Ele não ia reconhecer que ele tinha uma deficiência, ele ia querer evitar essa realidade, ia querer, talvez ele se tornasse como todos os outros, muitos outros deficientes que não contribuem com a sociedade e que ficam como vítima. O segundo, ele briga com a realidade. Ele não aceita aquela realidade. No caso do Marcos, ele não aceitaria que ele tem essa deficiência e ele ficaria brigando com essa deficiência mesmo ele tendo. Terceiro, ele culpa os outros. Quem é vítima culpa os outros. No caso do Marcos, ele poderia culpar um médico que tirou o DIU, não se sabe ao certo, mas poderia culpar o médico que fez que tirou o DIU da mãe dele, que acham que foi graças a isso que ele teve essa deficiência. Ele podia culpar o médico, ele podia culpar a sociedade, ele podia culpar o governo, ele podia culpar as calçadas que ele anda, que são extremamente impróprias para andar com a cadeira de rodas dele. Inclusive, a cadeira de rodas dele é muito legal, ele dirige com aquilo com uma habilidade incrível, mesmo sem as mãos, sem os pés. Você precisa ver o Marquinhos dirigindo aquilo, é incrível. E a felicidade nos olhos dele é espetacular. O Marcos é uma pessoa que não dá desculpas, ele assumiu a responsabilidade de sua vida e por isso ele é tão bem sucedido em tudo que ele faz. E finalmente, a pessoa que é vítima, ela espera que as coisas melhorem e não age. Não faz nada para melhorar. No caso do Marcos, ele ficaria esperando alguma ajuda do governo, alguma ajuda da sociedade para fazer com que ele conseguisse alcançar as coisas. Esse é a vítima. Essa aqui, se fosse olhar para o mundo financeiro, é a pessoa que não aprende, que não quer evoluir, que não quer saber de finanças, que não quer saber de comportamento. É a pessoa que é acomodada. Essa pessoa é vítima. E a não ser por um acaso do destino, ela nunca vai ficar rica ou ter independência financeira. E agora eu vou falar mais um pouquinho do Marcos, que é uma pessoa impressionante, e como que é uma pessoa que é responsável pela sua vida. O que ela faz? Ela procura a realidade, ela entende o que está acontecendo. No caso do Marcos, ele compreendeu que ele tinha uma deficiência e ele tinha que fazer algo a respeito daquilo. 2, admite a realidade. Então o Marcos ele admitiu, ok, sou deficiente, e agora? E agora? O que eu vou fazer? Então, é o terceiro. Ele assume essa deficiência e ele sabe que isso depende dele. O resultado, o destino dele depende dele. Então, quando ele assume isso, é muito importante. As pessoas não assumem, elas dão desculpas, não assumem a responsabilidade, não olham para frente, elas ficam se lamentando. A vítima fica se lamentando. Finalmente, o 4, encontra a solução. Então, no caso do Marcos, ok, sou deficiente, eu sei, o que eu posso fazer a respeito disso para melhorar a minha vida e crescer e ter sucesso tão como as outras pessoas ou até mais. No caso do Marcos, ele tem sucesso muito mais do que a maioria das pessoas que eu conheço. E finalmente, ok, ele bota a mão na massa, ok, vamos agir. Ele assumiu que ele tem um problema e agora ele vai botar a mão na massa. E foi isso que o Marquinhos fez. Ele, graças muito à mãe dele, para você ver como que o poder mental e como que as influências da família fazem com que você possa se tornar um sucesso ou não. O Marcos sempre foi estimulado pela mãe dele a fazer tudo que uma pessoa normal faz. E por isso, esse é um dos motivos que o Marcos conseguiu ser essa pessoa fantástica e continuar seguindo em frente enquanto tantas pessoas com situações muito mais leves que a dele não seguiriam. Então, só para te falar como é a força do meio, como são as crenças que as pessoas colocam em você na infância. O Marcos ele teve um ambiente extremamente favorável, graças à mãe dele, continuou seguindo em frente e evoluindo. O que eu quero dizer aqui é que as pessoas que assumem a responsabilidade na vida são as pessoas que realmente ganham dinheiro, são as pessoas que têm a liberdade financeira, são as pessoas que têm sucesso em qualquer coisa na vida, porque elas assumem a responsabilidade pela vida delas. Quando eu quebrei minha primeira empresa,
eu fui o responsável por quebrar minha empresa. Embora eu saiba que muitos foram os motivos e na época eu não sabia ainda, hoje eu sei que a responsabilidade foi minha, seja porque eu encontrei os sócios errados, seja porque eu não era capaz de fazer aquilo, seja por qualquer motivo, eu sou responsável. Hoje eu sei disso. Se você está enfrentando um problema, você é o responsável. Esse é o primeiro ponto. Lembra? O que você faz dá como resultado o que você ganha. E você tem que ser o responsável da sua vida para que você não seja uma vítima. E como que você faz para mudar essa situação de vítima para responsável? Existem basicamente duas formas, e uma é você encontrando um mentor e a outra é você encontrando um coach. Essas duas pessoas vão ajudar você a ser responsável pela sua vida. Se você não tiver um coach ou mentor, você pode ler livros, você pode assistir cursos, você pode entender o comportamento das pessoas que são responsáveis e têm sucesso. Então esse é o meu recado de hoje. Eu quero que você se torne responsável pela sua vida e o que você faz resulta no que você ganha. Entenda sempre isso. Isso tem que sempre estar intrinsecamente grudado. Então, você é o responsável pela sua vida. Eu acredito em você. Não seja vítima nunca. Seja responsável, que eu tenho certeza absoluta que você vai ter sucesso financeiro e sucesso na sua vida. Aqui foi uma aula breve que eu dei e fico muito feliz que você esteja acompanhando esses vídeos aqui. Espero que você tenha absorvido bem e que você cresça muito na vida. Então, até o próximo vídeo. Um grande abraço!